Oi, 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 a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante, a respeito do perdão. Nós vamos avaliar, em uma visão espiritual, quais são as aberturas no mundo espiritual, as consequências da falta de perdão. Então, para este momento, eu vou compartilhar com você. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 14 e 15, que vai nos dizer assim: Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Porém, não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Meu Deus, aqui já é uma parte muito forte, onde a Bíblia traz para mim e para você a respeito que o perdão, ele não é uma sugestão. Perdão, ele não é um sentimento. Perdão, ele é um mandamento de Deus. A falta dele abre brechas no mundo espiritual. Então nós vamos ver que eu não preciso sentir. Perdão é uma decisão. Eu preciso decidir perdoar. Eu preciso me posicionar. Eu não posso esperar sentir que eu devo ou não perdoar. Não. Se eu tenho algo contra alguém, se eu tenho algum sentimento contra alguma pessoa, a gente vai ver mais à frente quais são os sintomas da falta de perdão. Então eu preciso liberar o perdão. Então, nós vamos estar vendo, primeiro de tudo, a falta de perdão. Ela abre uma brecha no mundo espiritual. E por que que ela abre uma brecha no mundo espiritual, Ana? Porque assim, ó, as mágoas, a mágoa e a amargura, ela se alimenta, tá? Das legalidades espirituais. O que que é a mágoa? Um sentimento que a gente não resolve, a gente pega e deixa ali de lado, a gente não permite sentir o sentimento, a gente simplesmente pega e diz, tá tudo certo, não resolve. Situações não resolvidas, ela acaba gerando o quê? Uma alimentação no mundo espiritual, ela alimenta a falta de perdão. Nós vamos ver que quando eu não perdoo, quando eu abro isso, dando legalidade pro inimigo através da falta de perdão, da mágoa, do ressentimento, eu estou fazendo o quê? Alimentando, dando chave na mão do inimigo, para ele ter liberdade para operar na minha vida, para ele ter legalidade, né? Eu estou deixando esse terreno fértil para o inimigo atuar através da mágoa, do ressentimento, da falta do perdão. Nós vamos ver que o inimigo acaba gerando dentro da gente, através desse terreno fértil, através dessa legalidade, ele começa a gerar o quê? Prisões emocionais e espirituais, repetição de ciclos. Tudo aquilo que eu não consegui romper, ele gera dentro de mim o quê? Um ciclo repetitivo. Ou seja, muda de pessoa, muda o cenário, mas a situação sempre é a mesma. Porque eu não resolvi aquela situação lá atrás. Interrupção da comunhão com Deus. Por que que a falta de perdão abre essa brecha no mundo espiritual? Porque nós lemos ali no início, lá em Mateus, que vai dizer o quê? Que nós devemos, Deus deve nos perdoar assim como nós somos, né? Que nós perdoamos o nosso próximo. Mas se eu perdoo, mas não quero conviver, se eu perdoo e não quero nem ver na minha frente, se eu perdoo e ouço o nome dessa pessoa, já tem repugna, é assim que eu estou querendo que Deus me perdoe. E isso acaba gerando dentro de mim um afastamento, né? Um rompimento da comunhão com Deus. Então, por isso é tão importante nós liberarmos o perdão.
Sem falar que a falta de perdão, ela acaba gerando dentro da gente também doenças físicas e emocionais, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, principalmente a questão das psicossomáticas, tá? Tem pessoas que acabam até mesmo desenvolvendo câncer devido à falta de perdão. Nós também vamos ver que a falta de perdão, como uma abertura no mundo espiritual, ela tem legalidade para nos oprimir, tá? Acaba gerando dentro de nós opressão, tormento, falta de paz, inquietação, tudo devido à falta de perdão. Essa brecha que a gente acaba abrindo no mundo espiritual. Qual versículo nós precisamos trazer, né, como uma reflexão para as nossas vidas? Eu quero que você marque aí, Hebreus 12:15 vai dizer assim, ó: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela vos contaminem. Toda falta de perdão, ela tem raiz de amargura, ela tem uma raiz na mágoa, porque é aquilo que eu não resolvi, aquilo que eu não resolvi e deixei debaixo do pano, ela vai criar uma raiz de amargura dentro da gente. E isso, meus irmãos, vai contaminar toda a nossa estrutura. Porque a raiz de amargura, a raiz da mágoa, ela fica ali, ó, é uma sementinha de uma discórdia, de um assunto mal resolvido que, ó, lançada ali, ele vai, ó, sorrateiramente minando todo o nosso coração e gerando em nós falta de perdão, perdão não liberado. E ali diz, né, tomando cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. A gente volta lá naquela questão. Perdoar, assim como nós perdoamos. Como é que nós estamos perdoando nossos irmãos? Aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos machucaram, que nos humilharam. Qual tem sido o peso em relação a isso? A medida que nós temos tomado em relação à questão de perdoar. Então, nós falamos aqui a falta de perdão como brecha espiritual. Agora, a gente vai trazer para nós algumas questões da falta de perdão, exemplos bíblicos. Né? Quais são os exemplos bíblicos que nós temos sobre perdão? Nós vamos ver José. Né? Quem foi José? José foi aquele jovem que foi vendido pelos seus irmãos. A história vai nos contar aqui, quando José está governando o Egito, quem é que vai procurar eles? Quem é que vai procurar o governador do Egito? Os seus próprios irmãos. E, em primeiro momento, o que José faz? Levanta aquela raiz de amargura. Né? Ele pega, ele prende o seu irmão, ele deixa, ele castiga de primeiro momento, só que ele não aguenta a dor, porque ele sabe que não era isso, não era assim que ele deveria tratar, por mais que os seus irmãos fizeram algo terrível com ele, separaram ele do pai, separaram ele do ambiente familiar, levaram ele, venderam, o traíram, jogaram ele num poço. Ele tinha tudo para se vingar, mas ele age com o quê? Com graça, com misericórdia, e sabendo que ele não iria retribuir de acordo com aquilo que seus irmãos haviam semeado em suas vidas. E qual é as bênçãos sobre a vida de José? O perdão liberou bênção, liberou autoridade e reconciliação. Nós vamos ver que quando ele libera o perdão, ele mostra a graça de Deus. E é isso, meus irmãos, que muitas das vezes nós privamos o outro da graça e a misericórdia de Deus. Outro exemplo, nós temos o exemplo de Davi e Saul. Né? Saul que perseguiu tanto Davi, perseguiu. Davi precisou se esconder. Mas mesmo assim, tendo todas as chances do mundo de se vingar, o que Davi escolhe? Davi escolhe não retribuir o mal com o mal,
mas agir de forma diferente, agir com graça, com misericórdia. E é por isso que Davi, ele é visto como um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha todos os motivos do mundo. Ele podia sim derrotar Saul, envergonhar Saul, mas ele prefere o quê? Agir com diferença, agir de uma forma diferente, com graça, com misericórdia, né? E nós vamos ver que Davi se manteve num posicionamento segundo o coração de Deus. O coração perdoador de Davi manteve aprovado diante de Deus. Como que eu e você temos agido com aqueles que nos perseguem? Como que eu e você temos agido? Muitas das vezes eu sei que é difícil sermos humilhados, sermos perseguidos, sermos motivos de chacota, de zombaria. Só que o nosso comportamento diante das situações que nós enfrentamos vai definir quem nós somos. Ei, deixa eu falar algo para você. Não adianta nós falarmos. Falar, gente, não adianta muita coisa. O que vai definir quem nós somos, que nós vamos ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus, vai ser o nosso comportamento. O nosso comportamento diante de uma humilhação, o nosso comportamento diante da acusação, a nossa forma de realmente perdoamos, não perdoamos, colocamos só um esparadrapo ali, vai definir como eu e você somos diante de Deus, vai refletir a nossa verdadeira identidade diante de Deus. Não quer dizer que nós não devemos sentir, ter o sentimento da dor. Não, quer dizer a forma que eu e você vamos agir diante da situação. Nós vamos ver também, lá em Mateus 18, 21 e 35, uma passagem muito forte, que é a do servo impiedoso. Quem já leu? Se você ainda não leu, leia que você vai ver quão forte é isso. Nós vamos ver que ele recebeu perdão. A sua dívida era muito maior, muito grande, mas foi perdoado da sua dívida. E o seu servo veio com uma dívida muito menor do que a dele. E ele não negociou, não teve negociação. Ele simplesmente o quê? Não perdoou. E o que foi o resultado? Ele foi entregue aos torturadores. Quem são esses torturadores? São as opressões espirituais. Quando nós não perdoamos, nós somos entregues a esses torturadores. O que esses torturadores são? Eles se alimentam da nossa dor. Eles estão ali constantemente nos oportunando, oprimindo, trazendo a memória, escravizando. Sabe quem são os torturadores? São aqueles que empurravam, né, as pessoas ali para o abismo. Era eles que condenavam, eles se alimentam daquilo que fica oprimindo, eles se alimentam de ver você aí levando fardos e fardos e andando encurvado de tanto peso. Eles se alimentam disso, eles escravizam. E esse servo, esse servo não, né? Esse senhor, ele acabou sendo lançado aos torturadores, porque ele não agiu com graça e misericórdia, assim como foi agido com ele. E a dívida dele era muito maior do que a daquele servo lá. Imagina, será que eu e você, diante da situação que nós não perdoamos, será que a nossa dívida não é maior? Até mesmo do que essa situação que a gente passou, para a gente refletir. Vamos trazer aqui para nós, para o nosso estudo, as consequências espirituais da falta de perdão. Então, a primeira delas, qual é a área afetada? A primeira área afetada referente à falta de perdão, ela vai ser a comunhão com Deus. O céu fechado, oração bloqueada, não sobe, o céu tá de bronze. Por que tá de bronze? Falta de perdão. Precisa liberar perdão. Precisa resolver situações lá de trás que não foram resolvidas. Necessário. Segundo, a alma. Quais são as consequências da falta de perdão?
A nossa alma amargurada, ressentida, pensamento destrutivo, nada é bom, a gente se degladeia, porque existe ali falta de perdão. O corpo físico, lembra que eu falei para vocês que nós iremos falar sobre as doenças psicossomáticas? Então, dores, insônia, inquietações, né, dor no corpo, são doenças psicossomáticas. Ah, tô com muita dor no meu corpo, foi no médico, fez raio-x, avaliou, não tem nada. Doença psicossomática, gerada da onde? Da falta de perdão. Qual outra área afetada da consequência espiritual de falta de perdão? A nossa vida espiritual. Sim, ela é afetada também. Por quê? Porque nós vivemos cativo em opressão. Nós vivemos com brechas, com ações demoníacas. Porque quando eu não perdoo, eu estou dando a chave na mão do meu opressor, do meu inimigo da minha alma. Eu entrego essa chave para ele e eu deixo ele livre para ele fazer o que ele quiser, da forma que ele quiser. E isso gera opressão, gera cativo, angústia. Tudo porque eu não perdoo. Última área que é afetada pela falta de perdão, os nossos relacionamentos. Sim, os nossos relacionamentos também são afetados, porque quando eu não perdoo, qual é o que isso vai acarretar? A tendência é que eu venha me isolar, que eu venha repetir os conflitos. Então, cada vez que eu... Sabe aquela pessoa que, por exemplo, assim, teve uma situação aqui, ela não resolveu, ficou com falta de perdão, ela se isola, ela não quer mais comunhão com as pessoas, daí ela vai para um outro lugar, aí lá ela também gera a mesma coisa, porque tudo aquilo que não é resolvido gera-se, um loop, vai voltar novamente a mesma situação, só vai mudar cenário, pessoas, mas a situação vai ser a mesma. Falta de perdão, né? Vai se isolar-se, né? Não vai querer viver, não vai querer ter relacionamento, não vai querer vivência, né? Com pessoas, porque cada vez alguém vai descobrir essa raiz, né? Falta de perdão, uma pessoa amargurada, uma pessoa ressentida, sempre vai andar com uma mala. Imagina comigo, a pessoa vai ter uma vida com uma mala, com várias situações não resolvidas, faltas de perdão e tudo lá armazenado, carregando uma mala para cima e para baixo, porque é isso que a falta de perdão ela faz com que a gente caminhe lado a lado, com situações não resolvidas, não só isso, mas, por exemplo, assim, eu não perdoei meu pai, não perdoei minha mãe, você anda com eles de arrasto, você anda com eles grudado em você. Então, essa escolha você precisa fazer. Eu preciso escolher liberar o perdão. Quando eu libero o perdão, eu me torno livre dessa mala, dessa mochila, né? Livre dessa pessoa que eu tô levando comigo. Eu não suporto essa pessoa, mas eu tô levando ela abraçada comigo porque eu não perdoo. Porque a falta de perdão, ela vai me conduzir a uma opressão. Então, isso é muito forte. Nós vamos, agora que a gente já entendeu quais são as consequências da falta de perdão no mundo espiritual, quais são as áreas, quais são as consequências que atinge, nós vamos avaliar os sintomas. Como que eu vou identificar, pastora Ana? Como que eu identifico se eu tenho uma área ou não que eu não perdoei, que eu preciso liberar perdão? Vamos lá. Primeira chave de identificação, se eu perdoei ou não perdoei. Vamos lá. Lembrança dolorosa, que ainda me machuca. Todas as vezes que eu me lembro de tal situação, aquilo fere o meu coração, aquilo dói, aquilo gera em mim uma tristeza, uma angústia, uma inquietação. Isso é um sintoma de que você não liberou o perdão, que ainda há a raiz de amargura aí dentro, situação mal resolvida, perdão para ser liberado. Segunda chave preciosa, segundo sintoma, né, de quem não liberou perdão. Você não consegue orar por essa pessoa, sabe? Quando você quer orar por essa pessoa, vem um bloqueio muito grande. A tua vontade é de justiça, senso de justiça.
Eu perdoo, mas Deus tem que fazer justiça. Eu perdoo, mas eu quero ver a mão de Deus. Eu perdoo, mas eu quero ver essa pessoa pagar a semeadura. É a lei da semeadura. Plantou, vai colher. Você não consegue orar com graça e misericórdia. Você não consegue olhar para essa pessoa com amor. Porque quando eu perdoo, quando eu não tenho raiz de amargura, o que eu faço? Eu consigo orar pela pessoa, eu consigo dizer, Senhor, conduz ela no caminho certo, guia os seus passos, cura, Senhor. O Senhor sabe que essa conduta que ela tem vai levar ela para um mau caminho, e não é nem o agora, mas sim o final da jornada dela, Senhor. Você consegue se colocar no lugar dessa outra pessoa, só que quando você tem raiz de amargura, você não consegue entregar-se nessa oração, nesse momento de intercessão pela outra pessoa. Então, quando você vai orar por essa pessoa e você não consegue ter palavra, o teu senso de justiça grita mais alto, aí tá uma raiz, um sintoma, né, de falta de perdão. Então, é a segunda chave que nós temos aí de identificação, falta de perdão. Terceira chave, até mesmo incluir nessa anterior ali, que é o senso de justiça, justiça com as próprias mãos, a vontade, né? Então, assim, você quer que essa pessoa pague todo o preço que ela fez com você, que ela sinta na pele, que ela venha compreender. Ei, se você tem esse sintoma, você precisa ser liberada, você precisa liberar perdão, você precisa identificar e tomar um posicionamento. Eu não quero ter esse sentimento. Lembra? Perdoa-nos, Senhor, assim como eu perdoo, assim como nós perdoamos. Então, se eu perdoo, mas eu quero senso de justiça, eu preciso liberar perdão da mesma forma que eu quero ser liberada diante do Senhor. Nós vamos ver o outro sintoma da falta de perdão, é a rejeição constante. Essa rejeição constante, ela aplica-se à pessoa. Sabe quando a gente tem uma situação com uma determinada pessoa, a gente não perdoou, a gente foi frustrada, e às vezes assim, aparece uma outra pessoa com o mesmo nome, não tem nada a ver com essa pessoa, não conhece, não conviveu, não tem atitudes, mas o nome é igual àquela pessoa que te feriu. O que você tende a fazer? Você tende a rejeitar essa pessoa. Outro exemplo, a pessoa teve um comportamento semelhante com alguém que te feriu, isso já gerou em você, não quero me aproximar dessa pessoa, não quero contato com essa pessoa, porque isso já me remeteu a tal situação. Falta de perdão. Tem perdão para ser liberado. E isso é um sintoma muito forte da falta de perdão. Último sintoma, né, que eu quero trazer aqui para você sobre a falta de perdão: crítica e julgamento frequente. Você sempre vai estar criticando tal comportamento de pessoa. Tudo que essa pessoa vai fazer, você acaba gerando, você quer criticar, você quer falar, você tem que julgar. Você se torna juiz. Ei! Senso de justiça. Julgamento não vem de Deus. Nós precisamos descer, liberar o perdão. E assim, o que essa pessoa faz dali em diante, o que ela deixa de fazer, não te diz respeito. Você é livre. Você liberou essa pessoa, você não anda mais lado a lado. Você não tem que saber tudo o que acontece na vida dessa pessoa, dizer se ela tá fazendo certo, se ela não tá fazendo certo, se isso é correto. Não. Libera o perdão e seja livre em nome de Jesus. A gente entendeu quais são os sintomas. Se você identificou e diz assim, pastora Ana, eu identifiquei raiz de amargura dentro do meu coração, eu identifiquei que quando eu lembro dessa pessoa, dói o meu coração, quando eu lembro de tal situação, eu chego a chorar. Quando eu vejo pessoas semelhantes, com nome, que fazem situações semelhantes, pastora, eu sinto uma dor muito grande no meu coração, eu não quero estar perto, eu sinto, repugna de estar perto de pessoas semelhantes a essa. Você identificou que tem raiz de amargura, você identificou que tem falta de perdão aí nesse cenário que você viveu. Eu quero trazer para você o caminho da cura e da libertação para a falta do perdão. Vamos lá? Primeiro de tudo, nós precisamos reconhecer
qual é a área, né? Por exemplo, assim, ó, eu tenho uma dívida, mas para mim poder pagar essa dívida, eu preciso saber, ter ciência, ter conhecimento de qual é a minha dívida, né? Qual é a situação. Então, o primeiro de tudo é o reconhecimento. Quando eu reconheço que existe algo, uma raiz, trouxemos os sintomas, você reconheceu, esse é o primeiro passo do caminho da cura e da libertação na área do perdão. Você identificar que ali existe dor, ali existe ressentimento. Identificou? Você vai levar aos pés de quem? De Jesus. Você precisa levar para ele. Você precisa dizer assim, ó, Senhor, eu me senti de tal forma, eu me senti traída, eu me senti que essa pessoa não levou a sério, a forma com que ela se comportou, Senhor. Você precisa trazer para o Senhor como que você se sentiu diante daquele cenário, diante daquela situação. Seja sincero. Tira toda a máscara. Seja vulnerável diante do Senhor. Mostra para Ele como que você sentiu. Traga. Seja detalhista para o Senhor. Abra o teu coração para Ele. Esse é o primeiro passo. Identificar e levar aos pés do Senhor. Segundo, confesse. Confesse a amargura. Tá? Confesse o pecado da amargura. Por que, pastora Ana, confessar o pecado da amargura? Porque se você tem um ressentimento, se você tem a área ali que você precisa liberar o perdão, é porque houve uma raiz de amargura. Houve uma semente. Lembra tudo aquilo que eu não resolvo? É uma pequena semente de amargura que é lançada ali. Se eu não resolvo, eu estou colocando ela num solo fértil. Ela vai enraizando e quando eu vejo, eu me torno uma pessoa totalmente amargurada. Por quê? Porque eu não consegui resolver a situação, eu não consegui liberar perdão. Vamos para o próximo? Então, nós vamos confessar, entregar ao Senhor, mostrar a área. Senhor, eu identifico essa área, que há em mim raiz de amargura, que há em mim uma semente de amargura devido a tal situação que eu passei. Eu acabei alimentando, Senhor, eu tenho situações com essa pessoa, com esse ambiente. Seja sincero ao Senhor, confesse a Ele essa raiz de amargura. Terceiro ponto, né? Qual é o caminho? O terceiro caminho que nós precisamos seguir para uma cura e uma libertação. Liberar o perdão pela fé, não pelo sentimento. Não espera sentir vontade de perdoar. A gente não tem. O nosso senso de justiça é maior. Então, não espere sentir, se posicione hoje. Senhor, hoje eu estou aqui ouvindo esse vídeo, assistindo a pastora Ana compartilhar os sintomas, estou identificando, Pai, eu quero ser curada, eu quero ser liberto nessa área. Então, Senhor, eu me posiciono hoje. Eu quero pegar essa mochila que eu tô levando, essa mala que eu tô levando a minha vida toda, e eu quero entregar aos teus pés. Eu não quero mais caminhar com essa mala, Senhor. Eu quero rasgar o meu coração, né? Entenda que perdoar não é justificar erro, mas é entregar nas mãos do Senhor. É você dizer, Senhor, essa mala que eu levei, essa pessoa que eu tenho levado a minha vida toda, eu não quero mais carregar. Essa dor, essa angústia, eu não quero mais carregar comigo, Senhor. Por isso eu quero entregar aos teus pés, eu quero lançar aos teus pés. Por isso que hoje é um dia que você tem para tomar essa decisão, se levantar, decidir, eu quero perdoar. Eu não quero carregar essa amargura, essa dor, essa angústia, eu não quero adoecer, porque a gente sabe que a gente adoece por causa da falta de perdão. Então decida hoje. Tá? Decida hoje, libere hoje, entregue ao Senhor, diga assim, ó, Senhor, dê nome, tá? Dê nome. Senhor, hoje eu escolho perdoar fulano de tal, mesmo, Senhor, que eu não sinta vontade, Senhor, mas eu não quero mais deixar que essa dor, que essa angústia, que isso me paralise, esse questionamento, essa situação mal resolvida, eu não quero mais, Senhor, eu não quero levar mais comigo, eu não quero levar na minha mochilinha, Senhor, porque eu sei que a porta é estreita, eu não posso entrar com mochila, Senhor, eu preciso entrar livre, leve, sem remorso, sem culpa, sem amargura, sem ressentimento, Senhor. Por isso hoje, Pai, eu libero a pessoa, fulano de tal. Eu não quero mais, Senhor, carregar essa dor, a situação que essa pessoa me causou. Eu não quero mais levar essa pessoa grudada em mim. Lembra? A falta de perdão leva a pessoa aqui, ó, grudada em você.
Então decida hoje liberar o perdão. Liberou, identificou, confessou a amargura, liberou perdão, mesmo que eu não senti vontade, mas eu me posiciono para liberar essa pessoa, comece a orar por ela. Senhor, eu quero entregar fulano de estar na tua mão. Pai, não é com senso de justiça, não é com senso de resolver uma pendência com ódio, com ressentimento, não. Mas eu quero orar por ela, Senhor. Porque assim como eu estou sendo livre dessa culpa, dessa raiz de amargura, eu também quero, Senhor, que essa pessoa seja livre. Eu quero que o mesmo perdão, Senhor, que eu estou liberando sobre essa pessoa, o mesmo sentimento de liberdade, de caminhar sem culpa, sem fardo, eu quero sobre essa pessoa. Eu não quero justiça, Senhor. Eu não estou aqui clamando por justiça, eu estou aqui clamando, Senhor, por libertação, por graça, por cura. Porque assim, meus amados, quando nós não perdoamos, nós adoecemos. E às vezes a outra parte também está adoecida, está paralisada, está deixando de viver uma estação porque também está presa a isso. E não é porque a pessoa não falou pra você, não é porque a pessoa não te procurou, não é porque você olha e aparentemente ela esteja feliz, vivendo com plenitude, que ela não esteja sofrendo. Às vezes ela tá sofrendo também. Eu já orei, já precisei orar para pessoas serem libertas também. Porque eu sabia que foram pessoas que me feriram. Então eu precisei orar por elas. Dizer, Senhor, que elas venham ver o teu novo, que elas venham ver o sobrenatural teu. Porque não é sobre mim. Não é sobre ele, é sobre ti, é sobre o teu poder, do que o Senhor pode fazer, né? E eu sei que o Senhor, quando o Senhor me perdoou, o Senhor lançou os meus pecados no mar do esquecimento. O Senhor não anda com uma mochila, que cada vez que eu for fazer alguma coisa, diz, Ana, mas lá, ó, no ano, tal hora você fez isso. Não. O Senhor me perdoou, o Senhor mudou as minhas vestes, o Senhor me deu um novo nome, o Senhor olha para mim com graça, com misericórdia, e eu também quero poder olhar com graça e misericórdia para essa pessoa. Então, ore por ela, né? E nós precisamos também fazer uma oração de quebra de cadeia espiritual, tá? Por quê? Tudo aquilo que nós identificamos, nós nos posicionamos diante disso e nós precisamos quebrar, fazendo uma oração de renúncia, uma oração de perdão e libertação. Então a gente precisa quebrar no mundo espiritual tudo isso que te aprisiona, tudo aquilo que te paralisa por causa da falta de perdão. Então você precisa se posicionar diante de Deus, liberando essa pessoa e dizendo, Senhor, lembra que eu falei no começo ali? Senhor, eu não quero carregar essa cruz. Eu não quero, perdão, não quero carregar essa mala, né? Não é a cruz, é a mala. Eu não quero carregar essa mala. Eu não quero estar carregando essas pessoas, Senhor. Eu renuncio à minha dor. Eu entrego a minha dor, Senhor. Eu não vou mais ficar remoendo e alimentando essa frustração, essa dor, essa raiz que habita aqui dentro de mim, raiz de amargura, eu não quero mais, Senhor. Eu quero entregar ao Senhor. Eu quero, a partir de hoje, andar livre diante do Senhor, sem nenhuma acusação. Eu não quero carregar uma malinha, né? Eu quero identificar, Senhor. Eu estou identificando no mundo físico e denunciando no mundo espiritual que eu não carrego mais essa raiz de amargura, essa falta de perdão, porque com isso, através desse ato, dessa oração de entrega, denunciando no mundo físico e no mundo espiritual, você vai estar orando e dizendo, Senhor, diante deste ato, Senhor, quebra toda legalidade do inferno, do inimigo da minha alma, diante de mim, da minha vida, Senhor, quebra. Eu declaro, Senhor, que eu sou livre no nome de Jesus Cristo. Eu sou livre pelo sangue vertido naquela cruz. É necessário você fazer essa oração e denunciar no mundo espiritual, porque você vai estar pegando aquela chave que você entregou na mão do inimigo da tua alma através da falta de perdão, através da amargura, você vai estar arrancando da mão dele e tomando o controle, né, entregando na mão do Senhor Jesus, porque todas as vezes em que eu tenho áreas da minha vida que eu não perdoei, pessoas que eu não perdoei, além de eu não conseguir caminhar
porque eu vou estar carregando meia dúzia de pessoas atrás, eu também acabo deixando que o inimigo tenha brechas, né, aberturas para agir na minha vida. Entenda, uma coisa é você ter possessão, né? Uma coisa é você ser possessa e outra coisa é você agir, ter condutas, né, com brechas que foram dadas. Porque muitas das vezes a gente vai abrindo brecha e a gente deixa que o inimigo da nossa alma haja em algumas áreas da nossa vida. Então, a gente precisa entender que não é uma possessão, mas sim uma abertura, uma liberdade que nós damos para o inimigo da nossa alma agir na nossa vida, tá? Porque ele não tem poder, ele só tem poder através de aberturas de brechas. E a falta de perdão é uma abertura de brecha no mundo espiritual. Então, esse é o estudo que eu queria compartilhar com vocês hoje a respeito da falta de perdão e o mundo espiritual. A importância que tem de nós liberarmos o perdão, lembrando, não é um sentimento, é uma decisão. Hoje você tem uma escolha. O que você vai fazer diante dessa situação? Você vai continuar alimentando e guardando esse ressentimento, essas mágoas, e deixando, permitindo que o perdão não exista, ou você se posiciona, você identificou que tem os sintomas, você identificou que tem raiz de amargura, você identificou que tem situações não resolvidas, que você guarda mágoa, guarda rancor de pessoas, e você se posiciona e diz: Deus, eu não quero mais carregar. A decisão é tua. Você decide hoje se você quer ser livre ou se você quer continuar caminhando com esses fardos. Lembrando que a porta é estreita. A porta é estreita. E lá não vai entrar ressentimento, mágoa, situações mal resolvidas. Então, o que você tiver que perdoar, o que você tiver que resolver, resolva hoje. Feche a brecha no mundo espiritual e viva o melhor de Deus na tua vida. Perdoe hoje. Decida perdoar. E se porventura você tiver a oportunidade de se assentar com essa pessoa e liberar o perdão para ela, faça isso. Lembrando que você não precisa chegar e dizer: você fez isso, isso, isso. Não. Hoje eu decido, eu quero te perdoar. Eu quero liberar você, quero também que você me perdoe, porque assim, amados, assim como nós temos situações em que pessoas nos feriram, nos machucaram, nos magoaram, tem algumas condutas que conscientemente ou inconsciente a gente acabou ferindo as pessoas. Então, se você durante esse vídeo que você assistiu, durante essa ministração, essa aula, né, sobre perdão, você sentiu, veio alguém na tua mente, o Espírito Santo trouxe alguém, e aí você vai dizer: nossa, mas essa pessoa não fez nada para mim. Então, de repente, essa pessoa está machucada com alguma atitude sua. Então, peça para o Espírito Santo hoje trazer à tua memória pessoas que te feriram, que às vezes, né, ainda precisa liberar perdão, e até mesmo pessoas que, porventura, sem querer, conscientemente ou inconscientemente, você acabou ferindo e machucando alguém aí, e precisa ser liberado o perdão e pedido, né, ter esse encontro e pedir perdão para essa pessoa também. Tá certo, meus amados? Deus abençoe e obrigado por você estar comigo aqui. E eu quero orar com você. Fecha os teus olhos. Pai, neste dia de hoje, Senhor, nós nos reunimos para ouvir essa ministração, Senhor, essa aula sobre perdão, sobre as consequências dele, Pai, sobre áreas que são afetadas, Senhor, sintomas e o caminho da cura para o perdão, Senhor. Pai, nós queremos apresentar diante de Ti, Senhor, cada vida, Senhor, que vai ouvir esse vídeo, que vai assistir, Senhor, sobre essa área, Pai. Que eles tenham entendimento e sabedoria, Pai, para cuidar, para zelar, Senhor, não permitir que o inimigo da nossa alma, Senhor, tenha legalidade sobre nós, Pai. Legalidade e abertura, Senhor, para agir, Senhor. Pai, que no dia de hoje nós possamos fechar todas as brechas, Senhor, que consciente ou inconscientemente nós damos ao inimigo da nossa alma para agir, Pai. Que hoje nós venhamos nos levantar como mulheres, como homens segundo o teu coração. Assim como Davi, Senhor, que tinha todas as oportunidades de fazer igual, de perseguir e poder colocar o senso de justiça perante a situação. Mas ele escolheu fazer diferente. Ele escolheu, Pai querido, Senhor, um outro caminho, Pai. Assim como José, Senhor, diante daquela situação, tinha todos os cenários, Senhor, propícios, Senhor, a escravizar os próprios irmãos.
mas ele escolheu o amor, ele escolheu a graça, a misericórdia, Senhor. Ele escolheu, Senhor, perdoar, Pai. Assim como o Senhor, naquela cruz, Pai, tinha todo o poder e toda a autoridade para fazer com que aqueles que te machucaram, te feriram, fossem julgados mediante ao teu poder. Mas o Senhor escolheu perdoar eles. E o Senhor, naquela cruz, no meio daquele cenário, o Senhor disse: Pai, perdoa eles. A oração mais sincera. Aleluia. A oração mais linda de entrega naquela cruz, onde o Senhor disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Até mesmo naquela cruz, o Senhor nos ensina como é importante orar por aqueles que nos ferem, por aqueles que nos perseguem, e liberar o perdão. Obrigado, Jesus, por nos ensinar. Obrigado por ter escolhido morrer naquela cruz e pagar uma dívida de pecados, de erros nossos, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por nos perdoar, por nos tornar livre naquela cruz. Obrigado pelo teu amor ser tão grande que o Senhor escolheu dar o seu único filho por amor a nós. Por isso, meu Senhor, nos ensina a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Nos ensina, Pai querido, com graça e misericórdia, para que o Senhor possa nos perdoar também. Assim como nós perdoamos a quem nos ofende, a quem nos persegue, a quem nos machucou, Senhor. Nos ajuda a sermos homens e mulheres segundo o teu coração. Minha oração é para que nesse dia de hoje o Senhor possa ir de encontro com cada homem, com cada mulher que está aqui, Senhor, ouvindo esse vídeo, ouvindo essa aula, Pai. Que o Senhor possa trazer à luz áreas da sua vida que precisam, Senhor, serem trazido à luz, aquilo que está na escuridão, ser trazido para fora, e que eles possam, Senhor, liberar o perdão para a vida de muitos, Pai. Que eles possam ser livres, Senhor, porque o Senhor, quando traz algo que está no escuro, quando o Senhor traz a exposição à luz, aquilo que está no escuro, não é para nos expor, não é para nos envergonhar, mas é para nos trazer a cura e a restauração. Por isso, meu Senhor, eu te peço pela vida de cada um que vai ouvir, que eles sejam livres, que eles sejam libertos, Pai, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Essa é a minha oração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu ministério, a sua caminhada. Obrigada por ter tido paciência de ouvir toda a aula. Deus abençoe.